Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria retornar ao canal, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa EBD, tratando-se hoje da lição de número 10. Estamos aí já há algum tempo tratando acerca dos atributos de Deus e para essa aula em especial vamos falar acerca de sua sabedoria, de sua transcendência e de sua imanência. É uma alegria gigantesca estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao meu amigo, pastor Jefferson, pela oportunidade de retornar ao canal, contribuir com os irmãos e me coloco à disposição para ajudar no que os irmãos precisarem. Ao longo do trimestre, nós estamos tratando acerca dos atributos de Deus. E antes de entrar estritamente no tema da lição, eu queria só fazer um overview sobre tudo aquilo que nós já temos falado, tudo aquilo que a gente já tem comentado durante essas 9 lições anteriores. E nós temos caminhado na ideia de quem é Deus e como Deus se revela ao seu povo e como Deus se revela dentro da sua criação, como Deus se revela dentro do seu plano redentivo. E para que a gente possa explorar um pouco mais isso, eu queria trazer uma pequena percepção acerca de Deus. E nós primeiro precisamos ter a compreensão de que tudo aquilo que conhecemos de Deus, tudo aquilo que temos de informação acerca de Deus, é apenas uma fagulha comparado ao que Deus de fato é. Todas as vezes que as Escrituras estão falando sobre Deus ou tratando sobre Deus, o que as Escrituras estão tentando nos passar não é uma ideia real e exata de quem Deus é, mas sim um vislumbre de seu poder, um vislumbre de sua graça, um vislumbre do seu amor e um vislumbre da sua sabedoria. Dentre tantas questões acerca de Deus, dentre tantas divagações acerca de Deus, a teologia sistemática de Augusto Hopkins Strong, na página 154, define Deus como a causa de todas as causas e como a alma de todas as almas. O teólogo e filósofo holandês do século XVII, Baruch Spinoza, define Deus como causa sui, causa de sua própria existência. Spinoza defende que Deus não deriva de nada, mas que faz todas as coisas existirem através de si mesmo. Nós também temos o relato das Escrituras, e as Escrituras lançam, como falei anteriormente, um vislumbre acerca do que Deus é. Então nós encontramos, por exemplo, em João capítulo 4, Jesus dizendo que Deus é Espírito. Nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, Paulo dizendo que Deus é invisível. Nós encontramos então, ao longo das Escrituras, diversas características acerca do ser de Deus. Por exemplo, quando João diz que Deus é amor, e nós também podemos ter um vislumbre de Deus através de 4 pressupostos básicos. Através do pressuposto cosmológico, através do pressuposto teleológico, através do pressuposto ontológico e através do pressuposto antropológico. Então, basicamente, é disso que a nossa lição tem tratado nesse tema, nesse trimestre, acerca do ser de Deus, para que a gente possa ter um vislumbre de quem Deus de fato é. Compreendendo isso e trazendo isso à luz das Escrituras, a forma com que Deus entende-se de manifestar-se ao seu povo é através dos seus atributos. E nós conhecemos o que temos de Deus através dos seus atributos revelados nas Escrituras. E dentre tantas divisões, eu queria dicotomizar aqui os atributos de Deus entre atributos morais e atributos transcendentes. E de forma bem básica, de forma bem didática, os atributos morais são aqueles que Deus se revela e da qual Deus reparte com o seu povo, e os atributos transcendentais são os atributos exclusivos de Deus, que só Deus possui. Basicamente, é disso que se trata os atributos de Deus. Contudo, nós precisamos entender que as Escrituras nos trazem uma revelação um pouco mais ampla e um pouco maior acerca da revelação de Deus aos seres humanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o que se pode conhecer de Deus, seus atributos visíveis e invisíveis, são revelados através da sua criação. E nós entendemos também que, através das Escrituras, a forma mais profunda, mais maravilhosa
mais correta de Deus ter se manifestado aos homens é ter enviado o seu filho nascido da mulher, ao ponto de Paulo dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ao ponto de o escritor aos Hebreus também dizer que em Cristo habita a expressa revelação do ser divino. E eu fico aqui e encerro esse ponto com uma citação do escritor americano John Piper, quando John Piper diz que Cristo é a imagem perfeita que Deus tem dele mesmo. Então, em Cristo, através de Cristo, nós conseguimos enxergar Deus em sua totalidade, visto que Cristo é o homem perfeito e também é a perfeita imagem de Deus, é a perfeita personificação de Deus. Então, através de Cristo, nós conseguimos compreender Deus da forma que Deus quis se revelar à humanidade. Então, ao longo do trimestre, o comentarista vem dissertando acerca de Deus e acerca dos seus atributos. E nós chegamos agora na lição 10, e para a lição 10, o comentarista entende por importante tratar de 3 atributos de Deus: sua sabedoria, sua transcendência e sua imanência. E nós, de forma bem sucinta, de forma bem breve, iremos passear um pouco sobre esses atributos, e o intuito desse vídeo é dar mais um subsídio ao professor de escola dominical, visto que a aula está muito rica, a lição está muito rica, e nosso objetivo aqui, dentro desse vídeo, é apenas dar mais uma ferramenta ao professor. E aí, o comentarista ele começa a tratar, dentro da sua lição, ele entende por importante iniciar falando acerca da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é revelada em toda a Escritura. Nós encontramos a sabedoria de Deus revelada de forma muito profunda e de forma muito coesa durante todo o panorama das Escrituras, durante toda a história da humanidade. E nós precisamos compreender que a sabedoria de Deus não pode ser comparada ou mensurada com a nossa ideia de sabedoria humana, uma vez que a sabedoria humana é adquirida através do conhecimento e de experiências pessoais. A sabedoria de Deus não é adquirida por nenhuma relação externa. E as Escrituras revelam Deus como essencialmente sábio. As Escrituras revelam Deus como plenamente sábio, ou seja, Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus é a personificação de toda sabedoria. Sabedoria é parte intrínseca no ser de Deus. De modo que Deus hoje não pode ser mais sábio do que foi ontem. E Deus hoje não pode ser menos sábio do que foi ontem, visto que Deus é sábio em sua essência, em sua plenitude. Deus é maravilhosamente sábio e toda fonte de sabedoria está nele. Dentro desse pressuposto, nós podemos encontrar a sabedoria de Deus revelada primeiro em sua criação. E nós encontramos na criação fagulhas da grande sabedoria de Deus. Nós encontramos em todo o cosmos, em todo o universo, na criação da humanidade, na criação do mundo, a sabedoria de Deus de forma manifesta. Existe um conceito que não é um conceito validado pela ciência, mas é um conceito que encontra ênfase em muitos debates na academia, que é o conceito de design inteligente. E os estudiosos desse conceito definem que a magnitude do universo, a complexidade do universo, a complexidade que a vida humana se dá, não pode ocorrer de outro modo a não ser que uma mão inteligente esteja agindo e interagindo dentro dessa criação.
E nós podemos encontrar, dentro da complexidade do universo, dentro da complexidade da vida humana, fagulhas da profunda sabedoria de Deus. Então nós encontramos Deus se revelando de forma muito sábia na criação de todo o universo. E nós encontramos no relato de Gênesis, através da palavra criativa do Senhor, nós encontramos o universo sendo criado de forma muito coerente, de forma muito coesa. E isso nos faz crer que, de fato, Deus, dentro de sua sabedoria, calculou cada ponto, cada extremidade do universo e de sua criação. A segunda forma que nós podemos enxergar a sabedoria de Deus nas Escrituras é através do seu plano redentivo. E eu aqui queria fazer um encorajamento aos professores a ler de forma muito atenciosa dois textos. Efésios, capítulo 1, e a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, também no capítulo 1. Em Efésios, capítulo 1, Paulo vai tratar exatamente acerca do plano redentivo. E Paulo vai esmiuçar qual era o projeto de Deus na eternidade. E nós conseguimos enxergar, através de Efésios 1, que o plano de Deus não é um plano aleatório. E que as coisas que acontecem no mundo não acontecem de forma aleatória. E nós compreendemos, através de Efésios 1, o primeiro ponto: Deus é um Deus soberano e é um Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Deus é um Deus soberano que não perde o controle da história e que a história caminha exatamente para o projeto que Deus arquitetou na eternidade. O segundo ponto que nós encontramos em Efésios capítulo 1 é a complexidade desse plano redentivo e como esse plano redentivo se dá na história de forma muito sábia. Então, dentro do plano redentivo de Deus, que foi feito na eternidade, Deus já havia concebido a criação do universo, Deus já havia concebido a criação do homem, Deus já havia concebido a queda do homem, Deus já havia concebido a salvação do homem, Deus já havia concebido a transformação de todas as coisas, Deus já havia concebido a consumação da história através da vitória final de seu filho. E Paulo deixa muito claro que no capítulo 1 que todo esse plano se dá acerca da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que tudo o que existe da forma que existe, existisse exatamente da forma que existe. Parece meio complexo, mas para que a gente possa entender, tudo que existe acontece porque Deus assim definiu antes dos séculos existirem. E dentro desse projeto estava o fato de Deus convergir todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis dentro da pessoa de seu filho. E que através da morte de seu filho, Deus resgatasse pecadores que eram inimigos dele e transformasse esses pecadores. Então, esse projeto redentivo, esse plano redentivo, ele não se dá de forma aleatória. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus preparou um plano de antemão. Deus preparou um projeto de antemão. E esse projeto é feito de forma profundamente sábia. E aí não cabe a nós trazer questionamentos a esse projeto. Ou por que Deus permitiu a queda do ser humano? Ou por que Deus permite a maldade no mundo? Deus é essencialmente sábio. E Deus sabe o porquê das coisas serem exatamente como são. Então, nós encontramos a sabedoria de Deus revelada na sua criação. Nós encontramos a sabedoria de Deus encontrada no seu plano redentivo. Nós encontramos a sabedoria de Deus quando Deus, dentro de um plano maravilhoso, resolve resgatar pecadores através da morte de seu filho.
Um segundo texto que nos traz essa visão e nos traz uma ideia da sabedoria de Deus é o texto que eu citei e que eu encorajei os irmãos a fazerem a leitura. E eu queria aqui convidar e encorajar os irmãos a fazerem a hermenêutica desse texto de forma muito cuidadosa, de forma muito carinhosa. Nesse capítulo 1, Paulo trata acerca de uma divisão na igreja de Corinto. E Paulo percebe que a igreja, de certa forma, está rachada. Alguns se diziam ser de Apolo, outros diziam ser-se de Paulo, outros diziam ser de Pedro, e alguns caíam no extremismo de dizerem que eram de Cristo apenas, que não deveriam se submeter a nenhuma liderança humana. Então Paulo desenvolve todo um pensamento para tratar essa questão na igreja de Corinto, e Paulo chama, no verso 17, a palavra da cruz como loucura para o mundo. E Paulo aí propõe 3 características maravilhosas. Paulo diz que os judeus pedem sinais, que os gregos pedem sabedoria, mas que ele não daria outra coisa a não ser Cristo crucificado. E a esse Cristo crucificado, Paulo chama de loucura para o mundo e sabedoria e salvação para aqueles que foram iluminados pela revelação do Senhor. Paulo é enfático ao dizer que, enquanto os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos pedem sabedoria humana, Cristo é a verdadeira sabedoria personificada. De que a vinda de Cristo é a personificação da sabedoria de Deus manifestada aos homens. De modo que o Cristo crucificado é uma loucura para a mente humana. A mente humana não consegue conceber a ideia do Filho de Deus, do Deus encarnado, ser morto em uma cruz. Mas que essa loucura para os homens é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que Deus fez louca a sabedoria humana. Isso é profundo. Por quê? Porque por mais que o homem adquira sabedoria neste mundo, o homem mais sábio que possa existir neste mundo, este homem, a sabedoria deste homem não é comparável a 0,0000001% da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a mente de Deus é inescrutável, ou seja, não dá para sondar a tão grande sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz um poema muito lindo. Ó profundidade das riquezas, tanto do saber quanto do conhecer, quão insondáveis são os seus caminhos e quão maravilhosos são os seus pensamentos. Então, quando Paulo diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, ou quando Deus tornou a sua sabedoria louca para o mundo, Paulo está atrelando isso à cruz de Cristo, porque todo aquele que olha para a cruz de Cristo entende a cruz de Cristo como loucura, como que se Deus fosse um Deus louco, mas Paulo expressa que aprove a Deus a salvar os homens pela loucura da pregação e que a loucura da pregação é mais sábia do que qualquer filosofia humana, do que qualquer ciência humana, porque é através da cruz de Cristo que a sabedoria de Deus está sendo manifestada, trazendo salvação aos homens. De forma prática, Tiago também traz um vislumbre acerca da sabedoria de Deus. E Tiago diz que toda a sabedoria humana e toda a sabedoria advinda dessa terra, Tiago usa o termo diabólico, Tiago dá ênfase para o termo diabólico. E Tiago propõe uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que é temperada com equilíbrio, uma sabedoria que é temperada para servir ao próximo e não uma sabedoria para encher o nosso coração de orgulho.
Então, em uma pequena escala, Deus reparte a sua sabedoria com aqueles que lhe pedem, não para que esses homens usem essa sabedoria para o seu bem próprio, mas para que esses homens utilizem a sabedoria de Deus para o bem comum, para a propagação do evangelho, para o crescimento do seu reino. Então, sabedoria é um atributo de Deus em que, em sua plenitude, só Deus possui, porque Ele é o dono de toda a sabedoria e Ele é a sabedoria personificada, mas que em uma pequena parte Ele reparte conosco para a propagação do Evangelho, para a edificação do seu corpo e para o bem comum. Uma vez que a gente conseguiu trazer um vislumbre acerca da sabedoria de Deus, o comentarista propõe agora a gente caminhar um pouco mais em profundidade. E ele fala acerca da transcendência de Deus. E a transcendência de Deus coloca Deus como um ser único no universo. E a gente precisa ter um conceito mínimo acerca de existência. E tudo que existe parte de uma ideia primária. Tudo que existe, existe porque, de certo modo, foi criado. Deus é transcendente à sua criação, porque Deus não foi criado por ninguém. Deus não foi criado por nada. De forma metafórica, Isaías diz que ainda antes que houvesse dia, Deus era. E quando a gente chega a essa compreensão, o que é que a gente entende? Deus não pode ser compreendido pelo racionalismo filosófico. Deus não pode ser compreendido pela hipótese científica. E Deus não pode ser compreendido pela cátedra teológica. Tudo o que essas ciências propõem são fagulhas acerca de Deus. Deus não pode ser explicado pela ciência, pela filosofia ou pela teologia. Deus está além de toda a criação. Deus está acima dos homens. Deus está acima dos anjos. Deus está acima da natureza criada. Deus está acima de qualquer ser na terra, no céu ou debaixo da terra. Deus transcende a sua existência. Deus não é limitado à sua existência. Deus não precisa pedir conselho a ninguém. Um dos conceitos acerca da soberania de Deus que mais empolga o meu coração é o fato de Deus poder fazer o que Ele bem quiser, a hora que Ele quiser, sem precisar prestar contas a ninguém. Deus não tem nenhum conselheiro. Deus não precisa prestar conta de nenhum dos seus atos a ninguém. Deus está profundamente diferenciado de sua criação. Deus está acima de toda a sua criação. Deus transcende a sua criação. Dentro desse pressuposto, nós podemos pegar 3 características básicas que diferenciam Deus da sua criação: tempo, espaço e circunstância. Dentre tantas outras, essas 3 sintetizam de forma bastante coesa a diferença entre Deus e todas as outras criaturas. Deus não está limitado ao tempo. Para Deus, presente, passado e futuro ocorrem de forma simultânea, porque diante de Deus tudo é e tudo está. Nós estamos limitados ao tempo. Nós conhecemos o passado, mas nós não conhecemos o futuro. Vivenciamos o presente, mas o futuro é uma incógnita para nós. Deus é transcendente ao tempo. Ele não está preso às amarras do tempo. Deus está acima do tempo. O tempo não é limitador para o projeto de Deus, visto que diante de Deus todas as coisas já existiram.
Deus está acima do tempo. Deus não está limitado ao tempo. Deus transcende ao tempo. E eu acho interessante você frisar isso com os seus alunos, porque isso vai trazer uma compreensão prática acerca da transcendência de Deus. Deus também não está limitado ao espaço. Todos nós somos limitados ao espaço. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós somos limitados ao espaço em que pertencemos. Eu estou aqui gravando esse vídeo e não estou na minha casa. Eu estou gravando esse vídeo e não estou no meu trabalho. Então eu só posso ocupar um lugar no espaço. Dentro dessa premissa, existe um outro atributo de Deus maravilhoso. Deus é incomensurável. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ao passo que ele não ocupa lugar neste espaço. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, Deus está consolando irmãos na Coreia do Norte que estão passando por perseguições. Ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, Deus está soprando avivamentos nos quatro cantos deste mundo. Deus está em todos os lugares do tempo. Deus está em todos os lugares do universo, não apenas desse planeta. Não há um lugar no universo e nos multiversos que Deus não possa reivindicar como seu e que Deus não esteja lá. E isso traz para nós uma premissa muito maravilhosa acerca de céu e acerca de inferno. Eu, por muitos anos, preguei uma mensagem de forma errônea e dizia que o céu vai ser maravilhoso porque Deus vai estar lá. E de que o inferno vai ser ruim porque Deus não vai estar lá. À medida que eu fui amadurecendo e compreendendo a verdade do Evangelho, eu cheguei à conclusão de que não existe um lugar no mundo, seja no mundo material ou no mundo espiritual, que Deus não reivindique como seu. Então, o céu será um lugar maravilhoso porque Deus vai estar lá. Sendo que Deus também estará no inferno, mas Deus estará no inferno como juiz, e o inferno vai ser um lugar ruim, porque lá os seres humanos terão um vislumbre da ira de Deus. Na verdade, não um vislumbre, mas a totalidade da ira de Deus por toda a eternidade. Ou seja, Deus não está limitado ao espaço. O espaço não é limitador para Deus. Deus está acima de todos os espaços materiais. Toda a terra é dele e toda a plenitude da terra está nele. Deus está em todos os cantos do universo. Deus rege esse universo de forma maravilhosa. E a terceira questão básica é que Deus também não está preso a circunstância alguma. Não existe circunstância que possa prender esse Deus. Não existem circunstâncias que possam tomar esse Deus de assalto. Não existem circunstâncias que possam limitar esse Deus. Por mais que uma situação seja impossível dentro da nossa compreensão humana, para Deus essa questão não é uma questão impossível, visto que Deus não está limitado às circunstâncias da vida, às circunstâncias da lei do universo. Deus está acima das circunstâncias. E a bem da verdade é que Deus utiliza as circunstâncias como um fim pedagógico para nos ensinar lições espirituais maravilhosas e profundas. Então a transcendência de Deus, de forma bem básica e de forma bem resumida, diz que Deus está acima de sua criação, Deus transcende a sua criação, Deus está diferenciado do homem em relação ao tempo, diferenciado do homem em relação ao espaço, diferenciado do homem em relação à circunstância e diferenciado do homem em relação ao seu próprio ser. O ser de Deus é um ser diferenciado do
homem. Enquanto o homem é matéria criada, Deus é um ser incriável. Não existe divagações acerca do ser de Deus. O ser de Deus está acima de qualquer criação humana, de qualquer poder humano, de qualquer potestade humana e de qualquer principado humano. Chegará o tempo em que todos os homens e que todos os seres se dobrarão diante da majestade deste grande Deus. Então nós falamos acerca da sabedoria de Deus, nós falamos acerca da transcendência de Deus e vamos falar um pouquinho agora acerca da imanência de Deus. E a imanência de Deus trata do ponto de como Deus se revela à sua criação, de como Deus se revela ao seu povo, sem ser parte intrínseca deste ser. Lá no início da nossa aula eu citei o filósofo holandês Baruch Spinoza. Baruch Spinoza é um dos precursores do panteísmo. E o panteísmo traz a ideia de que tudo no universo é Deus. E de que todas as coisas são vistas como Deus. De forma bem básica. O meu objetivo aqui não é trazer pressupostos profundos, uma vez que dentro de sala de aula a gente não vai ter nem o tempo hábil para tal. Mas o panteísmo, em palavras bem simples, aponta para essa verdade, sendo que essa não é uma verdade das Escrituras. Deus se relaciona e se revela ao seu povo sem ser parte da essência estrutural do seu povo. De modo que Deus não é o sol, Deus não é a lua, Deus não é o ser humano não é Deus. Deus se apresenta ao seu povo em amor, Deus se apresenta ao seu povo em sabedoria, Deus se apresenta ao seu povo em graça, Deus se apresenta ao seu povo em misericórdia, Deus se apresenta ao seu povo através da criação, mas Deus não é a criação. Deus está separado da sua criação e somente Deus pode se auto-separar da criação, mesmo se revelando a ela de forma profunda. Então a imanência de Deus distingue Deus de qualquer outra criação. Deus está acima de toda a sua criação. As Escrituras nos revelam isso de forma profunda. As Escrituras nos mostram isso de forma maravilhosa. O texto que eu li de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz que Deus é invisível. Paulo também, escrevendo a Timóteo, diz que Deus habita em luz inacessível. Jesus, no famoso texto de João 4, do qual já foi citado aqui, diz que Deus é Espírito. Então nós temos essas declarações acerca de Deus que nos mostra que Deus está desassociado em essência da sua criação e de que existe um abismo muito grande entre a essência da criação, a essência do homem e a essência de Deus.